Olá! E aí? Olha, já passou pela cabeça que as respostas para o futuro do nosso corpo podem estar escondidas, sei lá, num simples grão de sal? Eu sei, parece uma ideia meio maluca, né? Mas fica aqui comigo porque hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Como a geometria perfeita de um mineral pode ser, na verdade, um espelho para a nossa biologia e revelar um potencial que a gente nem sonha que tem. E o nosso ponto de partida é essa ideia aqui. Sabe, perfeição e ordem, a gente tende a achar que são conceitos abstratos, filosóficos, né? Mas não. Elas existem de forma bem física, bem concreta na matéria mais simples que se possa imaginar. Tipo o sal que a gente tem na cozinha. Ele é muito mais que um mineral. É um modelo físico de equilíbrio e estabilidade perfeitos. Então, beleza. Vamos começar a decifrar esse modelo. Nesta primeira parte, o nosso convite é olhar para o cristal de sal de um jeito diferente. Não como um tempero, mas como se fosse um manual de instruções da própria natureza. Uma lição sobre ordem, sobre harmonia, que está o tempo todo bem na nossa frente. Tá, mas o que o sal tem de tão especial, afinal? Bom, quimicamente falando, é cloreto de sódio, o famoso NaCl. Mas a mágica toda, a mágica está na estrutura dele. Ele forma um cubo perfeito, uma rede impecável. E essa geometria, claro, não é por acaso. Ela nasce do equilíbrio absoluto entre forças opostas, sabe? As cargas positivas e negativas se encaixando ali numa harmonia que é, assim, de tirar o fôlego. E olha que interessante, a fonte que a gente está analisando sugere que essa perfeição toda, essa geometria, ela ressoa com a gente de uma forma muito, muito profunda. O simples ato de observar essa ordem já inicia um processo bem sutil. É quase como se as nossas células, ao verem esse padrão, elas se lembrassem do projeto original delas. Imagina só. É tipo ouvir uma música da infância, sabe? Uma melodia familiar que te coloca de volta no eixo, te realinha com a sua própria essência. E essa ideia de lembrança celular é o gancho perfeito para a gente ir para a nossa segunda parte, que é o coração de toda essa nossa conversa. É aqui que a gente vai traçar um paralelo bem direto mesmo entre a estrutura do cristal de sal e os nossos próprios sistemas biológicos. Vamos ver como um é literalmente o espelho do outro. E essa imagem aqui mostra essa analogia de um jeito sensacional. Olha só que paralelo. De um lado, no cristal de sal, a gente tem uma rede cúbica perfeita. Do outro, no corpo humano, o que a gente tem? Uma rede celular e neural super complexa. A energia no cristal vem do equilíbrio das cargas positivas e negativas. E em nós, flui como impulsos elétricos. E o potencial? O potencial do cristal é a sua estabilidade, a sua ordem. O nosso é a capacidade de ressoar e de conduzir energia. A grande sacada aqui, o ponto central, é entender que a ordem perfeita do mineral é um espelho do potencial que está ali, guardadinho na nossa própria biologia. Isso tudo, claro, leva a gente para uma pergunta fundamental, que é o que move toda essa nossa análise. A pergunta é: e se a gente pudesse alinhar a nossa biologia com essa mesma ordem perfeita, sem atrito, do cristal? Que tipo de saúde a gente teria? Que tipo de energia, de consciência, o que seria possível? Então, é exatamente essa possibilidade que a gente vai explorar agora. Na nossa terceira parte, vamos entender como o cristal de sal pode funcionar como uma espécie de catalisador. Um guia, se quiser, um guia metafórico para a nossa própria transmutação. Uma mudança biológica e energética. Certo, mas como isso funcionaria na prática? A fonte que estamos vendo sugere que o cristal tem três papéis-chave nesse processo. O primeiro é a preservação. Pensa bem, o sal não preserva alimentos? Pois é, simbolicamente ele guarda o nosso projeto original de saúde perfeita, como se fosse um HD biológico. O segundo papel é a recodificação. Ao sintonizar com a geometria dele, a gente começa a realinhar nossos fluidos, nossos impulsos elétricos, é como afinar um instrumento musical que estava desafinado. E por último, o terceiro papel, o equilíbrio. O cristal nos mostra o que é o ponto zero, sabe? Aquele estado de harmonia total, onde o corpo consegue se renovar o tempo todo sem esforço, sem perda de energia. E o resultado de todo esse alinhamento qual é? Bom, é uma transformação de verdade. A gente sai de um estado que é descrito como de densidade e atrito, sabe? Aquele esforço do dia a dia, o desgaste constante, e caminha para uma forma mais cristalina. Para entender melhor, pensa na diferença entre água barrenta e água cristalina, pura. O nosso corpo se tornaria exatamente isso, um condutor de energia muito mais limpo, muito mais eficiente. Isso nos leva direto para a nossa última sessão. A gente já falou da estrutura, da transformação. Agora a pergunta é:
Que tipo de energia alimenta esse novo corpo futuro? Vamos mergulhar no que a fonte chama de a sinfonia da vitalidade. Chegamos na pergunta de $1 milhão, né? Como é sentir essa nova forma de vitalidade? É uma energia, sei lá, mais forte? Mais rápida? A resposta, como a gente vai ver agora, talvez seja bem diferente do que a gente imagina. As qualidades dessa nova vitalidade são fascinantes. Porque, veja bem, não estamos falando de força bruta, de explosão. A ideia é que o corpo futuro é um condutor puro de energia livre. Ele não opera por combustão, queimando combustível e gerando desgaste, como um motor. Não, ele opera por ressonância, vibrando em harmonia com tudo à sua volta. E por causa disso, não existe atrito. A energia é descrita como suave, mansa, e como ela não se gasta com esforço, ela é, na sua essência, infinita. Usando as palavras exatas da fonte, é uma vitalidade que não grita, mas brilha. Para a gente ter uma imagem disso, pensa na diferença entre o barulho de uma explosão e o brilho silencioso e constante de uma estrela. É isso. É uma presença calma, serena, mas ao mesmo tempo invencível na sua paz, na sua pureza. E para a gente fechar, fica aqui um pensamento final. Toda essa jornada que a gente explorou, ela não é sobre se tornar algo que não somos. Pelo contrário, é sobre redescobrir a ordem e a clareza que, no fundo, já existem dentro da nossa própria geometria biológica. A ideia é que nós somos, em essência, a geometria viva buscando a clareza do cristal. E a pergunta que fica, então, não é só teórica, é bem pessoal. Como seria a vida se a gente buscasse ativamente essa clareza cristalina no nosso dia a dia?